Continuamos falando de consciência negra. Você vai conhecer agora a história da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A capela foi construída pelos escravos e durante muito tempo só podia ser frequentada por negros. É o segundo templo religioso da Igreja Católica mais antigo da cidade. O nome do templo é grande: Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. A história de fé também é longa e está contada nesses quadros que mostram a linha do tempo da igreja, construída pelos escravos em 1714. Mas a história de Nossa Senhora do Rosário começa muito antes, e ela tinha uma relação muito forte com os escravos que eram trazidos para o Brasil no período colonial. Para catequizar os escravos, os padres faziam uma alusão entre as contas do Rosário e as contas que eram usadas nos rituais africanos. Outro motivo é que naquele tempo o rosário substituía os salmos, porque muitas pessoas não sabiam ler. Como os escravos eles estavam sendo convertidos à religião católica, uma das maneiras de mantê-los ligados era através da recitação do terço. Daí a devoção generalizada dos escravos à Nossa Senhora do Rosário. Os mesmos escravos que construíram a igreja estão sepultados no terreno dela, porque antes as pessoas eram enterradas nos arredores dos templos. Muitos daqueles homens escravos que foram a óbito, que faleceram aqui, foram sepultados nessa coluna. Se você olhar a história com mais profundidade, você vai ver que foi realmente quase que um cemitério isso aqui. O templo dedicado a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é o segundo mais antigo de Natal. O primeiro é a Igreja Matriz de 1599, que também era dedicada à santa cultuada pelos escravos. Mas repare que a imagem no centro do altar das duas igrejas é a mesma. A explicação para dois templos dedicados à mesma santa é que a igreja matriz só podia ser frequentada por brancos. Os negros, então, receberam autorização para construir a outra igreja, desde que a entrada ficasse virada para o outro lado, evitando que negros e brancos se cruzassem. Mas a história desperta controvérsias. A comunicação era muito difícil. A chegada de uma embarcação era motivo de alegria. Então, quando daqui se via que a embarcação que estava entrando, em alguns momentos, inclusive, se tocava o sino para anunciar a pequena população que estava chegando naquela embarcação. Essa igreja tem essa importância do ponto de vista histórico, a questão do ponto estratégico dela. O prédio é pequeno. Missa só aos domingos e em latim, como antigamente. Pela sua importância histórica e cultural, a igreja, que foi tombada pelo governo do Rio Grande do Norte em 1988, recebe visitas todos os dias, independente da cor de quem vem. A partir de 13 horas, ela é aberta, fica até às 17 horas para os visitantes. Nos finais de semana, no domingo especialmente, tem uma missa celebrada por Monsenhor Lucilo às 9 horas da manhã, que é uma missa tridentina. É uma missa em latim, tem uma participação muito grande. Nós temos essa igreja, capacidade para 120 pessoas sentadas. Salve santos negros, Nossa Senhora do Rosário. Eu bato no sublime do coração, passeio no rego chamando atenção. Na caixa não para, alterno mão com mão e o pé não sossega querer.